Boa noite. A gente está antecipando um pouquinho aqui para poder aguardar algumas pessoas para a gente iniciar. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada pessoa. Que a ação do Espírito Santo possa ser tão poderosa, né? Através desse meio que nós estamos escolhendo para falar sobre a palavra de Deus. Então, aqui é só alguns minutos, faltam 4 minutos para as 9 horas, quando nós vamos começar, para a gente poder esperar algumas pessoas chegarem aqui, como me foi instruído, né? Eu vou responder os comentários depois, vocês podem interagir, podem comentar, fiquem à vontade, que haja uma liberdade tão poderosa do Espírito Santo para poder agir. Amém? Se eu posso estar agindo, Deus, já preparando mentes, corações, preparando, direcionando cada vida que vai estar aqui nesse momento, ou que depois vai poder participar, ouvindo essa mensagem encaminhada por outras pessoas, que o Senhor possa estar agindo de uma maneira tão poderosa. Flua a Tua presença no nosso meio. Flua tão poderosamente, meu Deus, no nome de Jesus. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale, que a sua voz seja audível, compreensível, no nome de Jesus. Flua entre nós, Espírito. Flua no nosso meio, de uma forma tão especial, Deus. A casa é sua, pode entrar. Se eu possa ter livre acesso para falar aos nossos corações nessa noite. Tens liberdade, ó Deus. Tens liberdade. Faltando 1 minuto para nós começarmos o nosso culto, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, igreja? A igreja que está aí reunida nesse momento pode glorificar o Senhor junto comigo. Nove horas. Nós vamos dar início a esse nosso culto virtual, esse nosso encontro. Quero dar boa noite a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, amigos, que estão ouvindo nesse momento essa palavra. Que a graça e a paz do Senhor possa estar aqui nesse momento, encontrando o seu coração e abençoando a sua família, no nome poderoso de Jesus. Eu quero dizer para vocês que essa é a minha primeira experiência com uma live, eu nunca tinha feito antes, é algo novo e desafiador para mim, mas que eu me propus fazer de bom grado, porque eu creio que nesse tempo nós não podemos nos calar diante de tantas situações que nós temos visto e ouvido, diante de tantas calamidades, nós não podemos nos falar. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos levantar e falar no nome poderoso de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5, no verso 42, que diz o seguinte: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar
e de proclamar que Jesus é o Cristo. A igreja primitiva, nós sabemos a história dela. Ela nos é contada através do livro de Atos. E o texto que nós lemos nos conta que essa igreja era uma igreja que se reunia. Os irmãos estavam juntos. Seja no templo ou nas casas, eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos porque eles ensinavam a respeito de Jesus. Eles estavam reunidos porque eles tinham um propósito maior. Eles tinham que proclamar o nome de Jesus. E quando esses irmãos, por alguma perseguição ou algo do tipo, estavam impedidos de estar no templo, a Bíblia nos conta que eles continuavam poderosamente nas casas. E quando porventura eram presos, como nós temos o caso do apóstolo Paulo, ele mesmo dizia: eu posso estar preso, mas a palavra não está presa. Ela era anunciada por formas de cartas, de testemunhos, a palavra não estava presa. Hoje, eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. E por mais que por um momento nós estejamos impedidos de estarmos reunidos num lugar físico, a verdade é que nós somos uma igreja muito poderosa nas casas. E nós estamos falando de Jesus. Nós estamos proclamando o nome de Jesus nas casas. E pela graça e misericórdia do Senhor, nesse nosso tempo, nós temos essa ferramenta nas nossas mãos, que é a internet. Pense bem em você. Nós podemos agora fazer desse momento virtual que nós estamos nele um lugar onde juntos nós podemos ouvir a palavra de Deus, falar sobre ela, um lugar onde nós podemos adorar o nosso Deus e invocar o nome dele. Obviamente, não podemos nos abraçar, né? Não podemos nos tocar, mas nós cremos que isso é por um breve tempo. Daqui a um tempo nós todos estaremos juntos louvando ao Senhor com tanta alegria e valorizando os nossos momentos juntos. Com toda certeza nós faremos isso. Nesse momento eu quero que você pense, reflita comigo nesse momento virtual, nesse culto virtual, nesse nosso encontro virtual, nessa reunião virtual. Porque eu e você aqui juntos, invocando o nome do Senhor Jesus, podemos transformar esse momento em um lugar onde o nosso Deus possa ser adorado, um lugar onde o nosso Deus possa ser entronizado, um lugar onde o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, onde nós podemos ser edificados, um lugar onde você também pode reagir, interagir, comentar, glorificar a Deus, ou seja, que bênção que eu e você podemos transformar esse momento em um lugar de nós adorarmos o nome do Senhor. Muitas pessoas, elas entendem que o que é virtual não é verdadeiro, soa falso, mas isso não é verdade. Esse nosso culto, essa nossa reunião virtual, ela simplesmente significa que ela não é presencial. Isso, portanto, não quer dizer que ela não seja verdadeira. Ela pode ser, sim, hoje, tão verdadeira quanto uma reunião presencial. Isso vai depender de você, da seriedade que você vai dar para esse momento. Então, falando sobre todas essas coisas, eu quero convidar você juntamente comigo a refletirmos sobre 3 pontos que eu destaquei nessa noite para nós pensarmos, para nós deixarmos o Espírito Santo falar no nosso coração. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus, nesse momento, tu que és conhecedor de mentes e corações, que tu possas aí ao lado dessa pessoa, que o Senhor possa ali no seu interior promover esse momento de uma forma tão poderosa, Deus. Alargue a visão. Senhor, dilate o coração. Aguce a audição. Que a mente esteja aberta. Que o teu Espírito possa falar e fluir com graça e com verdade. Em nome de Jesus. E a igreja reunida diga
Amém. Que o Senhor faça isso para a glória dele. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite para você, meu irmão. A igreja não pode se calar nesse momento. Sim, nós vivemos um momento difícil, delicado. Não podemos negar, mas nós não podemos silenciar. Eu sei que muitos fatos acontecem para que nós venhamos nos silenciar, mas a igreja do Senhor Jesus não pode se silenciar nesse momento de maneira alguma, porque nós temos uma mensagem da parte de Deus para os homens, e essa mensagem é poderosa, e ela está nos lábios da igreja do Senhor Jesus. Essa mensagem, ela pode parecer simples, mas ela não é. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o texto de Efésios 2, 4 a 5 também nos diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, é por graça que fostes salvos. A mensagem que nós temos nos nossos lábios, ela é libertadora e poderosa, porque ela fala de um Deus que morreu pelos nossos pecados, que nos tirou da escravidão do pecado e que nos deu livre acesso a Deus. Essa mensagem poderosa, ela está nos lábios da igreja. O que está nos nossos lábios é uma mensagem de salvação. Por isso, nós não podemos nos calar nesse tempo. Nesse momento onde muitas pessoas perguntam onde Deus está. Ainda semana passada eu respondi uma pergunta para uma pessoa a respeito disso. Onde Deus está nesse momento? Por que Ele permite que coisas tão ruins nos aconteçam? Sabe, não importa onde Deus está. O que importa é que Ele se deixa achar por todos aqueles que o buscam de todo o coração. Ele se deixa achar. Sabe, o que importa é que esse Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. O que importa é que esse Deus tem um Filho, o nome dele é Jesus. E Ele o elegeu como caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva ao encontro do Pai. Nós temos um mediador que Deus escolheu. E esse mediador é Jesus Cristo. Essa mensagem não pode ser silenciada dos nossos lábios. O segundo ponto que eu quero falar. Nós não podemos deixar de nos reunir no nome do Senhor Jesus. Não. Ah, mas que estranho. Justamente nesse momento que não posso ir à igreja, não posso me encontrar com os irmãos e eu não posso deixar de me reunir no nome do Senhor Jesus, quer dizer que eu tenho que ir para a igreja de qualquer maneira? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que você pode, aí na sua casa, junto com a sua família, se reunir, não apenas para uma refeição e agradecer a Deus, não apenas para compartilhar alguns fatos cotidianos que vocês têm passado, ou, obviamente, por conta dessa quarentena, tantas famílias estão tão reunidas, né, que muitas vezes não estão nem suportando ficar tanto tempo juntas, mas em nenhum momento pararam para estarem reunidos no nome do Senhor Jesus, seja num culto doméstico, ou seja você ali fazendo uma ligação para uma amiga dizendo que, olha, estou ligando para você, mas não é só para saber se você está bem, não, é para invocar o nome do Senhor junto com você nesse momento. Fazer uma chamada de vídeo e falar assim, olha, eu estou ligando para você para nós dois invocarmos o nome do Senhor juntos nesse momento. É sobre isso que eu estou falando. Nós não podemos nos esquecer que nós podemos e devemos, onde estivermos, juntos invocarmos o nome do Senhor. Eu sei que nesses últimos tempos nós temos sido bombardeados por muitas notícias. São muitos vídeos, muitos comentários.
Muitas vezes você já recebeu a mesma mensagem várias e várias vezes e por conta do tempo, e parece ser muito, porque estamos em casa, a maior parte das pessoas, você fica ali, sabe, gastando um tempo jogando fora, enquanto que você pode reunir sua família para um culto doméstico e juntos vocês, sabe, invocarem o nome do Senhor e juntos vocês estarem reunidos no nome do Senhor. Olha, o que eu estou dizendo para você é algo que não vai ficar sem resposta. Porque Mateus capítulo 18, verso 20, o Senhor Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha, vamos atrair a presença do nosso Deus para o meio de seu povo. Vamos juntos, eu e você, invocarmos o nome do Senhor. Então faça isso. Quem sabe você ainda não fez? Faça isso, reúne a sua família. Reúnam-se em nome do Senhor Jesus. Amém? E o terceiro ponto que eu quero que nós possamos refletir nessa noite é que nós não podemos deixar de orar. Não, nós não podemos. Sabe, tem uma frase que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, que diz assim: pior do que tá, não pode ficar. Olha, isso não é verdade. Você sabe, e eu também, que isso não é verdade. Vamos parar para pensar um pouco? Vamos parar para pensar, por exemplo, no nosso estado. Você já refletiu sobre os últimos acontecimentos no nosso estado que nos acometeu? Vamos começar a pensar no início do ano? Estourou aí um problema com uma cervejaria, não é? A cerveja Belo Horizontina. E uma contaminação que até hoje não chegou a lugar nenhum, as provas, não conseguiram provar nada. O fato é que pessoas morreram e mais de 34 pessoas estão vivendo em condições vegetativas. São pessoas que estão debilitadas, têm problemas renais e neurológicos sérios. E você pode pensar nesse momento, mas o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com cerveja? Eu nem bebo. Tudo bem, eu não estou falando sobre isso. O que eu quero dizer para você é que existem famílias que até hoje não sabem o que aconteceu, estão sem respostas, enlutadas, arrasadas, acabadas, destruídas. E elas não sabem o que aconteceu. Da mesma forma que houve uma contaminação ali naquela bebida, pode haver uma contaminação com outra bebida qualquer, até uma bebida que você talvez utilize. O que eu quero dizer para você é que isso aconteceu no nosso estado. E nós não podemos deixar de orar. E nós não podemos deixar de clamar ao Senhor pela vida dessas pessoas, ter compaixão e misericórdia delas nesse momento tão terrível que elas estão vivendo. E eu não sei se você se lembra, com certeza você se lembra das chuvas que até pouco tempo atrás estavam amedrontando tantas pessoas. Chuvas que não eram vistas há décadas. Destruíram cidades mineiras, muitas cidades completamente destruídas. Famílias enlutadas, pessoas desabrigadas. E ainda você vê pessoas que perderam suas casas, aquilo que elas lutaram para construir uma vida inteira. Quantas pessoas ainda não conseguiram sair dessa situação tão difícil? E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos orar. E como se não bastasse todas essas coisas que nos acometeram aqui, agora bate essa pandemia no mundo e ela chega no nosso país e no nosso estado, está amedrontando tantas pessoas, trazendo tanto pavor, o pavor do desconhecido, de não saber realmente como agir. Como que a gente age? Às vezes eu ouço essas perguntas. Nós vamos sair ou não? Nós vamos trabalhar ou não? As pessoas estão perdidas, sem saber o que fazer. Irmãos, nós precisamos orar. Sinceramente, eu não sei o que pode acontecer se a igreja deixar de orar. Porque eu sei que a igreja ora, a igreja clama, e mesmo assim muitas coisas ainda acontecem.
Eu sei que a Bíblia diz que muitas coisas no fim aconteceriam, mas eu não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo sobre o mal que está batendo à porta de muitas pessoas e que estão do lado da nossa própria casa. A igreja não pode deixar de orar. Eu não sei o que pode acontecer se nós deixarmos de orar, mas eu sei, e você também sabe, o que pode acontecer se nós orarmos. Não é? O Senhor na sua palavra já nos disse isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é? E clamar e me buscar e confessar os seus pecados, eu vou perdoar, eu vou sarar a sua terra. Nós já sabemos, temos exemplos bíblicos disso, irmãos. Lembra quando Deus ele tem a intenção de destruir Sodoma e Gomorra? Você se lembra? Isso está registrado em Gênesis 18 e 19. A Bíblia diz que a intercessão de Abraão livrou o seu primo Ló. Então, sabe o que acontece quando nós oramos? As pessoas, elas recebem livramentos, sabe? A gente tem uma outra história, em Atos capítulo 5, vai falar para nós de Pedro na prisão. E vai falar para nós também de uma igreja que estava poderosamente reunida, orando por Pedro. E vai contar para nós uma história maravilhosa de um anjo. E de uma forma milagrosa ele saiu daquele lugar. A gente vai olhar para a Bíblia e vai encontrar Neemias, que quando tem as notícias da sua terra e fica sabendo que Jerusalém está destruída, ele começa a orar e jejuar e buscar a presença do Senhor. E Deus, ele abre portas, faz com que o rei estenda a mão a ele e Jerusalém é restaurada. Sabe, irmãos, quero que você preste bastante atenção. Coisas maravilhosas podem acontecer quando a igreja ora. Recentemente, muitas pessoas sabem, eu passei por uma cirurgia e 4 dias depois eu tive uma complicação, tive uma embolia pulmonar nos 2 pulmões e fui parar no pronto atendimento já com essa suspeita. Enquanto eu estava aguardando os exames, a igreja começou a levantar um clamor pela minha vida e hoje eu tenho convicção que esse clamor fez muita diferença. Porque logo após os médicos que me atenderam, um deles me disse, olha, você poderia ter morrido ali naquele pronto atendimento aguardando o exame. Uma moça, uma semana depois, com 22 anos, ela entrou com um quadro igual ao meu e ela entrou de manhã, de madrugada e à noite ela estava morta. Mas eu sei, foi a oração poderosa da igreja em favor da minha vida que sustentou a minha vida naquele lugar. O médico que está cuidando do meu pulmão disse assim, engraçado, sabe, porque apesar de tudo que aconteceu, você não vai ter sequela nenhuma nos seus pulmões, porque a medicação agiu rapidamente. Mas isso não é verdade, porque eu só fui tomar essa medicação quase 1 dia e meio depois. É a oração da igreja, foi a oração da igreja que impediu todo aquele processo e foi a oração da igreja que fez com que hoje eu possa estar aqui diante de vocês sem nenhuma sequela nos meus pulmões. Então, sabe, eu sou também uma testemunha viva daquilo que Deus pode fazer através da igreja quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja busca ao Senhor. Olha, o que nós podemos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo? O que nós podemos fazer é não silenciarmos porque temos uma mensagem de salvação nos nossos lábios. Essa mensagem vem dos céus. Ela é uma boa notícia de Deus para os homens. O que nós podemos fazer nesse tempo é não nos esquecermos que nós devemos nos reunir no nome do Senhor. O que nós devemos fazer nesse momento é não deixarmos de orar. Não. Venha, porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais, porque o nosso Deus é aquele Deus que revolve e nele nós podemos confiar. Sabe, tem uma frase que corre por aí que eu gosto muito. Ela diz assim, que tudo que nós temos é o Senhor, e isso não é um lamento, é um brado de vitória. Sim, porque tem pessoas que dizem assim, só Deus, né?
tipo assim, poxa, tem que apelar para Deus, porque, né? Mas nós não. Nós dizemos assim, só o Senhor. E isso não é um lamento. Na nossa boca é um brado de vitória, porque nós sabemos de tudo aquilo que Deus é poderoso para fazer. Eu creio no poder da oração. Você crê? Você acredita? Então não deixe de orar. Não deixe de clamar até que Ele venha. Amém? Quero que você nesse momento feche seus olhos. Faça essa oração comigo aí onde você está agora. Coloque seu coração diante do Senhor, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós te bendizemos por essa noite. Nós te agradecemos porque essa mensagem de salvação alcançou o nosso coração. Nós agradecemos a Ti, Jesus, porque ela está nos nossos lábios. O Senhor encheu a nossa boca dessa palavra e se nós abrirmos a Tua palavra, ela vai alcançar a vida da Sua igreja. Pai bendito, muito obrigada porque mesmo não estando reunidos pessoalmente, presencialmente, nós estamos aqui e esse momento é um lugar que nós fizemos para invocar o nome do Senhor e cremos que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra nos diz isso. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está no nosso meio nesse momento, para ser entronizado, para ser glorificado como Deus poderoso que o Senhor é. Nós como igreja estamos aqui, oramos, Senhor, e clamamos, pedimos a Tua intervenção, Senhor, sobre o mundo. Pai bendito, eu sei que muitas coisas aconteceram e o Seu nome foi desonrado diante de muitos, mas exalta o Teu nome, acima de todo nome é o Teu nome, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, que todos saibam que foi o Senhor quem fez isso, que o Senhor possa nesse momento tirar o pavor e o terror que está batendo na porta de tantas pessoas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa nesse momento tocar no nosso em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que o nosso dever é orar por todas as autoridades que foram constituídas. E nós oramos nesse momento no nome do Senhor Jesus para que eles sejam instrumentos do Senhor, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, viva e poderosa, aonde ela estiver, seja nas casas, seja no templo, seja em paz, ó Deus, que a Sua igreja seja poderosa e ela possa falar no nome do Senhor, que a Tua palavra nos lábios do Teu povo seja verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus possa te abençoar. Guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre ela, deixe Deus falar com você. Fica aqui meu abraço, Igreja Batista Betel. Logo, logo nós vamos nos encontrar, nós vamos nos abraçar, não é? Vamos externar todo o nosso afeto e vamos juntos exaltar e glorificar ao único que é digno, o nosso Rei Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa noite, fique com Deus. Abraços, até mais, que o Senhor te abençoe.